Oi, oi, tudo bem com você? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E se você tiver algum relato sobrenatural, de terror ou além do normal para me mandar, é só me mandar no e-mail que está aqui embaixo e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. Então vamos para o relato. A piscina mal assombrada. Quando eu tinha 10 anos, meus pais me matricularam em aulas de natação, em uma academia em São Paulo. A piscina tinha o tamanho olímpico, uma parte rasa, uma parte funda, com 3 trampolins. Em uma plataforma, uma mais alta do que a outra. Tudo estava indo bem, até o professor nos levar para treinar nos trampolins. No trampolim mais baixo, eu não tive problemas. Usava-o numa boa. Então chegou a hora de usar o trampolim mais alto. Enquanto eu subia as escadas, estava ansiosa para pular lá de cima. Mas quando subi na plataforma mais alta e olhei para baixo, vi algo na água. Um garoto estava deitado no fundo da piscina. Ele estava virado para baixo e não se mexia. Estava pálido e tive a impressão de que já estava lá, embaixo, há algum tempo. Eu gritei e avisei o professor que estava vendo. E avisei o professor o que estava havendo. Então todos saíram da piscina e foram para a área seca. O professor pulou na água, só que não achou ninguém lá embaixo. Enquanto isso, eu descia da plataforma. E quando cheguei ao chão e olhei para a piscina, não havia mais ninguém lá embaixo. Apenas o professor. Ele ficou muito bravo comigo, mas não me deu uma bronca muito grande, pois achou que eu tivesse visto algum dos garotos nadando lá embaixo. Ou que fosse a minha imaginação arranjando alguma desculpa para não pular lá de cima. Em todo caso, as aulas do dia tinham acabado. Na aula seguinte, começamos a nadar, seguindo as faixas pretas dos azulejos, escuros no fundo da piscina. Começamos no raso, nadávamos até o fundo e notamos. Quando cheguei lá no fundo, fiquei assustada ao ver o mesmo garoto deitado no fundo da piscina. Parei de nadar e fiquei apenas olhando para ele, com a cabeça dentro da água. Ele realmente não se mexia. Então, continuei nadando e quando cheguei à beirada da piscina, saí da água, o professor mandou que eu voltasse para a piscina e terminasse o exercício. Mas eu disse que não iria até que aquele garoto saísse de lá. Ele veio até onde eu estava e falou que eu tinha que superar o meu medo de ir para a parte mais funda. Eu disse a ele que não tinha medo, mas não queria ficar lá com aquele garoto no fundo da piscina. Ele me colocou na beirada e me mandou que eu apontasse exatamente onde estava o garoto. Quando olhei para a água, ele não estava mais lá. O professor me colocou de volta na água e mandou que eu continuasse nadando, pois o resto da classe estava me esperando terminar. Quando comecei a nadar novamente, coloquei a cabeça na água e vi o garoto lá embaixo novamente. Mas, dessa vez, continuei nadando e saí na parte rasa, juntando-se aos outros alunos. Durante o restante da aula, naquele dia, tive a impressão que havia alguém atrás de mim
o tempo todo, embaixo da água, mas sempre que eu virava, não havia ninguém. Então chegou a hora de usar os trampolins. Engoli em seco e subi a escada. Como eu temia, lá estava ele, o garoto deitado no fundo da piscina. Hesitei por um instante e o professor e o resto da classe começaram a gritar para eu pular logo. Decidi que ia pular. Peguei impulso e quando estava para tirar o pé do trampolim, vi o garoto se virar. Olhar para mim e sorrir de um jeito que me dá arrepio só de lembrar. Escorreguei e caí na água de barriga. Todo mundo riu de mim. Quando olhei para onde o garoto estava no fundo da piscina, ele não estava mais lá. Depois disso, sempre que eu entrava na piscina, tinha aquela impressão de que havia alguém atrás de mim. Mas sempre que eu virava, nunca havia ninguém. Eu já não estava mais aguentando aquilo. Decidi que nunca mais iria pular do trampolim mais alto. E o professor respeitou, achando que eu tivesse medo de altura. Em um dos últimos dias das aulas de natação, estávamos nadando do raso até o fundo. E eu insisti em ficar do lado da borda da piscina. Assim, não teria que nadar sobre o lugar onde o garoto sempre aparecia. Quando estava na metade do caminho, senti alguém segurando a minha perna e me puxando para trás. Acabei indo para debaixo da água com a força da puxada e me virei rápido para ver quem era. Era aquele garoto, segurando a minha perna, com um sorriso ameaçador no rosto. Parecia que ele queria me puxar para o fundo da piscina. Ele segurava forte e estava claro que estava fazendo. Queria me afogar. Queria que eu ficasse lá embaixo com ele. Também senti um ódio muito grande vindo dele. Comecei a chutar a mão dele de algum modo. Consegui me libertar depois de um tempo. Nadei para a superfície da água correndo. Eu estava assustada, mas sabia que não podia simplesmente contar o que tinha acontecido para o professor. Falei que estava com cãibra na perna e achei que ia afundar. Fui até o vestiário e me troquei e fui para a recepção, jurando nunca mais entrar naquela piscina. Quando meu pai veio me buscar, o professor nos chamou na piscina para conversar sobre o que estava acontecendo. Eu não ia dizer que a piscina dele era assombrada. Eles iam achar que eu estava mentindo ou que era louca. Meu pai perguntou qual era o problema. E eu respondi que não havia problema nenhum. Só que eu não queria mais. Sem ter muito sobre o que discutir, ele concordou que tudo bem e que eu não precisava mais fazer as aulas. O avião. Já foi, já passou já. Enquanto saíamos da área da piscina, eu me virei e dei a última olhada para a água. Vi o garoto, um pouco abaixo da superfície, acenando para mim com um jeito zombeteiro. Eu me virei e fui para casa e nunca mais voltei àquele lugar. E o relato acaba aqui. Eu fico impressionada com esses relatos, sabe por quê? Porque os adultos não acreditam nas crianças, né? Entendeu? Eu fico impressionada com isso. Por exemplo, o pai da menina, com certeza ele saberia se a menina tinha medo de altura ou não. Ele analisando isso, ele ia pensar o quê? Pô, mas minha filha não tem medo de altura. Se realmente ela está falando que está vendo alguma coisa, é porque ela está. Entendeu? E mais, o pai, né, mãe, conhece os filhos, né? Se o professor estava duvidando, achando que ela estava com medo, mas o pai poderia falar, não, eu conheço minha filha, ela que me pediu para fazer a aula de natação e ela não tem medo de altura.
E não teria o porquê duvidar, né? Com certeza, alguma criança pode ter falecido ali naquela piscina e a menina via, né? A menina tem a visão espiritual aberta. Me conta aí o que vocês acharam desse relato. Não se esqueça que de segunda a sexta-feira às 18 horas tem vídeos aqui no Além do Normal. E sexta-feira às 23h59 tem o nosso querido Conto de Terror. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.